Você está no canal TV Stories. Vamos acompanhar mais um vídeo da Ana Vitória? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Confira agora o vídeo. Bom dia, paz de Deus, como é que vocês estão? Gente, por aqui tudo bem, graças a Deus. Essa noite tá que assim dormiu bem, graças a Deus eu pude descansar. Eu tô melhorando bastante da gripe, eu tomei um chazinho. Um dia que eu vi que eu já tava assim meio gripada, eu tô melhorando rápido, graças a Deus. Hoje o Uber tá de folga. E aí acho que a gente vai passar o dia em casa mesmo, tranquilo. Mas enfim, né? Uma ótima terça-feira pra nós, que o nosso dia seja cheio de coisas boas, que a gente consiga fazer tudo que a gente tem planejado pra hoje. Gente, eu tô muito feliz mesmo, vocês não têm noção. Aqui, nossa casa tá radiante, a gente tá muito feliz com essa conquista. Aos nossos olhos, até esses dias pra trás, isso ainda levaria um tempo, mas Deus foi aquele que prometeu e criou um caminho assim, da noite pro dia, e preparou, né, entregou essa conquista nas nossas mãos. Toda vez que também eu vim aqui, eu falei, gente, meu trabalho na Híbrida foi uma preparação de Deus, enfim, gente, em pouco tempo fui promovida a gestora, enfim, meu trabalho na Híbrida, sempre falei pra vocês que foi uma preparação de Deus e foi sim. Talvez se o Wilber estivesse trabalhando sozinho até hoje, porque, né, até um tempo atrás só ele trabalhava, a gente demoraria um tempo a mais para conquistar isso. E como o meu trabalho foi antes do esperado, né? Porque 2 trabalhando. Então, assim, Deus criou um caminho da noite pro dia e entregou essa vitória na nossa mão. E a gente tá muito, muito, muito feliz. Gente, eu e o Wilber tá aqui toda hora conversando e assim, a gente tá sem acreditar, sabe? Quando a gente fica assim, não, a ficha não cai. Porque a gente não, sabe, na nossa cabeça, isso, a gente tava com planos, mas isso seria possível mais pra frente, no fim do ano, sabe? E agora, do nada, assim, do nada, Deus criou um caminho. Foi muito rápido, assim. Do final do mês passado pra cá, Deus criou um caminho e as coisas foram se encaminhando e a gente, desde o início, nós dois sentimos muita alegria e tudo foi dando certo. A gente sempre fala isso, se tudo for dando certo é porque é a vontade de Deus. Se der errado é porque não era pra ser. E Deus criou um caminho tão, tão lindo. Quando eu falo pra vocês sobre o poder de Deus, é isso. Ele tem o poder de fazer as coisas acontecer do nada. E aqui, a gente sempre foi assim, sempre colocando nas mãos de Deus. Não, se for vontade de Deus, vai dar certo. Deus vai criar um caminho, a gente sempre fala. Tanto, quando a gente casou, quando a gente entrou dentro de casa, a primeira coisa que a gente fez, a gente orou, dobramos o joelho nós dois e orou. E a gente sempre apresentou a nossa vida assim. Se for pra ser, Deus vai criar um caminho. Se for pra ser, a gente não precisa de fazer nada. Deus vai encaminhar tudo. E foi assim que aconteceu. Deus criou um caminho assim e a gente ficou tão feliz com o lugar, aonde dentro da cidade, aonde é o lugar, né? A gente queria um lugar como esse e assim, sem procurar, sabe? Parece que chegou na nossa porta do jeito que nós queria, muito antes do que nós esperava. Então, assim, a única palavra que resumisse é Deus. Deus, Deus, Deus. Inclusive, eu tô recebendo muita pergunta sobre a nossa casa que a gente tá morando, se é aluguel, enfim, é aluguel. E eu vou deixar uma caixinha de pergunta, porque aí vocês perguntam e amanhã eu vou responder, tirar as dúvidas de vocês, porque muita gente perguntando. Eu acho que eu nunca comentei sobre nada disso aqui, então eu vou responder pra vocês amanhã essa caixinha. Olha quem que acordou só agora. De noite não quis dormir. Ei, menininha. Ei, menina custosa. E vou aproveitar que eu tô aqui bem tranquila, carregada assim, vou responder as perguntinhas de ontem que vocês deixou na caixinha. Vamos começar por essa daqui. E sim, a gente tem planos de fazer adaptações no caso dela, né? Por exemplo, a gente usa o aspirador. No hospital, o aspirador já é direto na parede. Então, a gente tem plano de fazer um cantinho dela já com o aspirador na parede, o oxigênio, enfim, nossos planos, né? Porque é uma coisa que ela vai precisar, que a gente vai ter que ter mesmo em casa. Então, já fazer um cantinho adaptado pra ela na nossa casa.
Deus abençoe muito pelo carinho e por desejar coisas boas para nossa vida também. Sim, com certeza, tudo muito caro. A gente mora no interior, né? E assim, tudo caro, mercado caro. Você vai comprar um imóvel, tudo é caro, aluguel caro. A maioria das pessoas que moram considera muito caro, sabe? Eu tô rindo demais, mamãe. Eu tô muito risonha mesmo, muito mesmo. Muito risonha. Ah, que fofinha. Ai, que fofinha. Radacinha, o que você tá sorrindo desse tantão? O que você tá sorrindo desse tantão? O que você tá sorrindo? Ó, tá dando pinote. Tá ficando gostosa, menina. Misericórdia. Ah, misericórdia. Tem dó, sou? Tem dó. Que você tá rindo? Você nem sabe o que eu tô rindo. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Na verdade, a gente não sabe se a gente pode ter outro filho, né? A gente, desde que a Radassia nasceu, recebeu um encaminhamento para geneticista, né? Tanto eu como o Yuber e a Radassia precisa passar por uma geneticista, mas ela tava de licença. Então agora que ela voltou, e aí a gente tá tentando marcar. A Radassia já tem o cariótipo, né, que é o exame que confirma a síndrome, só que eles querem descobrir se essa síndrome aconteceu como um acidente genético ou se eu tenho alguma coisa ou o Wilber tem alguma coisa. A maioria dos médicos deu 95% de que seja só um acidente genético, porque é o que acontece na maioria das vezes, que qualquer outra pessoa está sujeita a acontecer. Só que a gente precisa, para garantir, passar por outro médico para certificar disso, né? Com certeza vai pedir vários exames, já fomos adiantados disso. E depois que a gente souber disso, que a gente vai saber como que vai ser a nossa vida. Eu, como mãe da Radassia, né, que a gente já passou muita coisa, eu enfrentei muita coisa na minha gravidez, depois, eu não tenho medo de passar de novo. Não tenho medo de falar, eu vou engravidar, vai acontecer de novo. Não tenho esse medo, porque eu tenho certeza que Deus permitiu na vida da Radassia. Era pra ser assim, Ele que permitiu. Tudo que acontece na nossa vida é permissão dele. Então não quer dizer que vai acontecer na próxima. Mas eu tenho um certo receio de lembrar do sofrimento, sabe? Porque foi muito sofrido. A gente sofreu demais. E eu tenho medo de engravidar e, sabe? Ficar ali naquele, sabe? Lembrar de tudo e não sei. Então eu tenho esse receio. Mas eu acho que isso é coisa que passa também, né? Se for vontade de Deus a gente ter mais filho, a gente vai ter e vai dar tudo certo no tempo dele. Até porque agora não tem como, nossa rotina é muito puxada e acordar assim não tem como. Então, eu não falo nem que sim e nem que não. Eu sempre falo, tá na mão de Deus, né? Hoje, nem o som da vozinha dela não sai porque ela usa traque. Então, não sai o som por conta disso. Mas quando ela nasceu, eu escutei o chorinho dela. Uma vez que foi trocar a traque, eu escutei. Depois que tirar a traque, se um dia a Radassinha Deus libertar da traque, a voz demora um tempo pra voltar, mas volta, sabe? Mas a questão de falar é outra coisa, né? Então eu não sei falar, a gente entrega nas mãos de Deus, né? A gente não sabe, tem muita gente que pergunta se ela vai andar, se ela vai falar. É nosso desejo, é claro, né? A gente quer muito, mas a gente já escutou muitos não na vida dela e esses não se tornou sim. Então, a gente não fala que não vai acontecer nem que vai, tá nas mãos de Deus. Se Ele quiser, vai acontecer. É igual a cirurgia da boquinha dela. Falavam pra mim que nunca ia fazer cirurgia. Hoje ela tá com a boquinha fechada em 1 ano de vida. Não sei, gente. Pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 6, pode ser daqui 1 ano. Tá nas mãos de Deus, né? Igual o terreno. A gente não tinha noção de que seria tão rápido e foi. Então, tá nas mãos de Deus. A gente ainda não sabe nada como vai ser. A gente tá se programando, tá conversando bastante e esperando o caminho de Deus. A traque dela nunca saiu com a gente, nem no hospital, mas assim, a gente sempre toma muito cuidado pra isso não acontecer, porque se a traque sai, ela não respira nada. A gente já viu ela sem, na hora da troca, não respira, ela fica roxinha. Então a gente tem muito medo. Todo dia precisa higienizar, trocar aqui as gazinhas, trocar a fixação. A gente toma muito cuidado, né?
Eu não trocava sozinha de jeito nenhum, agora eu aprendi, peguei a prática. Mas mesmo assim, sempre com muito cautela, né? E medo, não deixa de ter medo. Se caso sair, eu aprendi a colocar novamente. Mas eu acho que eu fico desesperada de ver ela. Eu aprendi, mas eu não sei se eu, na hora do desespero, talvez eu tenha até coragem. Ainda mais se fosse num dia como, troca aí, não troco. Eu tenho muito medo de ser uma coisa que o médico deve fazer. Eu aprendi, mas só se for urgente pra ela estiver aqui em casa eu precisar pela vida dela, né? Mas não troco. Gente, viemos aqui no terreno um pouquinho. Aí eu tô aqui apreciando a futura vista da minha casa. Ó, a Dacinha. É, né? Nossa, é lindo. Thaís veio conhecer. Vocês não têm noção. Dá uma paz. Lindo, lindo. Aqui, ó, aqui é o fundo, né? Aquilo ali atrás vai tirar, ó. Tá vendo? Lá tudo vai tirar. O terreno estende um pouco mais pra lá pra trás. Deixa eu mostrar pra vocês aqui à frente. Ó. Olha como que é lindo, gente. É muito lindo aqui. Aqui vai ser tipo um bairro novo na cidade, sabe? Aí não tem casa nenhuma, tá vendo? Porque os terrenos estão sendo vendidos agora pra começar a construir, ó. Aí vai ser um bairro novo na cidade. Ó. Aquela vista ali tá perfeita, né? Imagina abrir a janela toda com aquela vista ali. Nossa, passar um cafezinho vendo uma vista dessa. Ai, hein? nossa, que Não tem sossego. preço. É lindo, lindo, lindo. O Wilber tá fazendo um xarope aqui, gente. Depois um tanto de... Olha, um monte de coisa. Eu não sei os nomes. A avó dele trouxe pra ele da roda, tá fazendo um xarope pra gripe, pra quando a gente ficar gripado, igual esses dias eu fiquei, pra tomar. E aí ele tem que virar tipo um melado, sabe? E aí vocês não sabem o que aconteceu. É 10 horas da noite e o gás acabou. Porque assim, tem que engrossar muito. A gente não tava esperando que fosse acabar, porque tem que ficar muito tempo no fogo até engrossar e realmente ficar tipo... Sabe, tipo um melado, alguma coisa assim. Um xarope bem firme, bem consistente. E o gás acabou. E aí, o que ele fez? Ele tá fazendo o caso, né? Ele foi lá no serviço dele, lá buscar o fogãozinho dele. Porque ele tem um fogão portátil, que ele esquenta a marmita, que só que tá lá no caminhão dele, no serviço dele. Aí ele foi lá buscar, porque não tem onde comprar gás, uma hora dessas, 10 horas da noite. Aí a gente vai terminar no fogãozinho dele. Agora que eu tô escutando o história anterior e vi que cortou o que eu tava falando, a avó do Wilber, ela trouxe um monte de folha pra ele fazer esse xarope. Eu não sei os nomes, um monte de erva, um monte de folha, e ele juntou tudo pra fazer esse xarope. Aí ele colocou de tudo ali, gente, e realmente vai ficar um xarope bom pra gripe mesmo, que ajuda, né, porque às vezes a gente tá gripado e aí ajuda a aumentar a imunidade, ajuda a sarar. E aí ele tá fazendo, eu não sei fazer não, ele que tá fazendo. E aí aconteceu isso, o gás acabou. Aí ele foi buscar o fogão portátil dele e vai dar certo de terminar. Gente, não é que virou tipo um xarope mesmo, olha isso. Ó, consistência do negócio. Parecendo um mel. Deu muito certo. Amor do céu, ficou bom, hein? Tá parecendo mel. Dá vontade de comer mais.